Sabe, o que será que uma história de perseguição religiosa, lá de 2000 anos atrás, tem a nos dizer sobre o debate político de hoje em dia? Pois é, o material que a gente vai analisar hoje faz exatamente essa conexão. Ele usa um texto bíblico antigo como se fosse um espelho para o nosso presente. É uma ideia bem provocadora, e o nosso trabalho aqui vai ser desvendar como essa comparação é construída passo a passo. E a grande pergunta, o fio da meada de toda essa análise é essa aí. Será que os padrões de poder, a forma como as coisas acontecem, se repetem de um jeito tão parecido ao longo dos séculos? A fonte que a gente está estudando aqui argumenta que sim, e ela nos convida a olhar de perto as evidências que ela mesma apresenta para sustentar essa ideia. Para a gente entender direitinho como essa tese foi construída, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro vamos mergulhar na história antiga que serve de base para tudo. Depois vamos dar um salto para o paralelo moderno que o material propõe. E em seguida, a gente vai analisar os detalhes dessa comparação e, por fim, vamos ver qual é o chamado à ação, a lição que a fonte sugere que a gente tire disso tudo. Então, vamos lá. O primeiro passo é voltar bastante no tempo. Para entender a comparação, a gente precisa primeiro conhecer a história original, que é o pilar de toda essa análise. Os acontecimentos que estão narrados lá no capítulo 4 do livro de Atos na Bíblia. Bom, o que acontece em Atos 4? A fonte que a gente está analisando descreve a cena mais ou menos assim. Os apóstolos Pedro e João fazem uma cura, um milagre, bem no meio de todo mundo. Isso, claro, chama uma atenção gigantesca. E esse barulho todo acaba incomodando o Sinédrio, que era a elite política e religiosa da época. Eles se sentem ameaçados, não tanto pelo milagre em si, mas pela mensagem e pela influência que os apóstolos estavam ganhando. E qual é a reação do poder? É direta. Eles são presos, interrogados e recebem uma ordem bem clara para pararem de falar, com uma ameaça de punição se desobedecessem. Beleza, entendida a história antiga, agora a análise nos convida a fazer uma viagem no tempo. Um salto de 2000 anos que aterrissa direto nos dias de hoje, aqui no Brasil. A tese central do material é que essa mesma dinâmica, uma mensagem que incomoda o poder, seguida por uma tentativa de silenciamento, estaria acontecendo de novo. E aqui, olha, tá o pulo do gato de toda essa argumentação. A ideia central que o material defende é que existe um padrão que atravessa a história. Toda vez que alguma voz se levanta para confrontar a narrativa oficial ou os interesses de quem está no poder, a reação não é o debate, mas sim a tentativa de supressão. Essa é a ponte que a análise constrói entre o passado e o presente. Certo, mas como é que a fonte justifica essa ponte entre um evento bíblico e a política atual? Como ela defende uma comparação tão forte? É isso que a gente vai ver agora, bem de perto. A análise nos apresenta um exame lado a lado. E olha só essa tabela. Ela é basicamente o esqueleto do argumento. Vamos olhar linha por linha para entender a lógica. Na primeira linha, os personagens. De um lado, Pedro e João, os mensageiros. Do outro, a fonte aponta para políticos, jornalistas e até cidadãos comuns. Depois, as autoridades. O sinédrio de antigamente é comparado ao governo, aos tribunais e aos líderes partidários de hoje. A ação também é espelhada. O proibir e ameaçar do passado se refletiria, segundo a fonte, em ações como censura, processos judiciais e bloqueio de contas. E talvez o ponto mais interessante, a narrativa. A acusação de causar perturbação evolui para os rótulos que a gente ouve hoje, como espalhar fake news ou discurso de ódio. Aprofundando um pouco mais nas táticas, antigamente a coisa era mais na cara. Uma ordem direta, uma ameaça de violência física bem explícita. O que a análise argumenta é que hoje os métodos ficaram mais sofisticados. O mesmo objetivo de silenciar e controlar seria alcançado, mas usando ferramentas com uma aparência de legalidade. O próprio sistema de justiça, a pressão da mídia e leis que, na teoria, seriam para o bem, mas que, segundo a análise, poderiam ser usadas para calar vozes dissidentes. E essa parte do controle da narrativa é fascinante. Reparem que a acusação contra os apóstolos não foi o que vocês dizem é mentira. Não. Foi vocês estão causando perturbação, agitando o povo. O foco era na consequência social da mensagem, não no conteúdo dela. A análise traça um paralelo direto com hoje, argumentando que rótulos como fake news ou discurso de ódio servem a uma função parecida. Eles desviam a atenção do que está sendo dito e focam no suposto dano que o mensageiro causa, tirando a legitimidade dele antes mesmo do debate começar. E para a coisa ficar ainda mais clara, a fonte lista o que seriam as ferramentas desse suposto manual de controle que atravessaria os séculos. Primeiro, usar uma mídia favorável, muitas vezes financiada com dinheiro público, para martelar a mensagem oficial.
Segundo, uma tática de inversão, onde quem aponta o problema passa a ser rotulado como o problema, vira radical, extremista, terrorista. Terceiro, o que a fonte chama de manter a ignorância pública, ou seja, limitar o acesso das pessoas a outros pontos de vista. E por último, mas não menos importante, o uso do medo. O medo de ser cancelado, processado ou perseguido como uma ferramenta para desestimular qualquer questionamento. Bom, depois de toda essa comparação, a gente chega na parte final da análise. E ela não para só na observação, não. Ela usa esse paralelo todo para propor uma resposta, uma postura ou uma lição a ser tirada disso tudo. E a resposta, a grande lição que a fonte destaca, vem direto da história original. Diante da ordem do Sinédrio para que se calassem, a réplica de Pedro e João foi essa aí. É uma declaração de princípio, né? Quer dizer que a obediência a uma consciência, a uma verdade que se acredita ser superior, está acima das ordens das autoridades humanas. É sobre onde está a sua lealdade final. Então, no fim das contas, o que o material está dizendo é que a grande lição desse paralelo todo não é nem sobre política em si, mas sobre integridade. É um chamado à coragem. Coragem de ser fiel àquilo em que se acredita, à verdade como você a enxerga, mesmo que isso signifique sofrer consequências, enfrentar perseguição, difamação ou qualquer tipo de risco pessoal. E, para fechar, a análise nos deixa com essa frase, que é basicamente a tradução daquela coragem em ação. É a consequência prática. É como dizer, olha, para nós o silêncio simplesmente não é uma opção. Uma vez que você viu e ouviu algo que acredita ser a verdade, o compromisso de falar sobre isso se torna, segundo eles, inegociável. Não importa quanta pressão exista para calar sua voz. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que vai além do texto que a gente analisou hoje. Fica para nossa reflexão. A fonte que detalhamos aqui oferece uma resposta bem clara, argumentando que o padrão é a supressão. Mas se a gente olhar para a história como um todo, da antiguidade até hoje, toda vez que ideias novas ou verdades inconvenientes baguem de frente com as estruturas de poder, que outros padrões de reação a gente consegue identificar? A questão fica no ar. E se você curte esse tipo de análise mais a fundo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e, claro, deixar seu comentário aqui embaixo. A gente tem muito mais conteúdo como este por aqui.